Eu sou o professor Arthur e vou apresentar para vocês hoje, dentro do nosso trabalho de apometria, uma palestra sobre Joel Goldsmith, O Caminho Infinito. Joel Goldsmith viveu em 1900 e pouco e durante 30 anos foi o maior curador psíquico dos Estados Unidos. As pessoas ligavam para ele e diziam: "Estou doente". E ele dizia para a pessoa: "Não, você está bem". E a pessoa se curava instantaneamente. Milhares e milhares de curas. Durante 15 anos ele estudou esses assuntos. E mais 15 anos tratou das pessoas. E depois chegou à conclusão de que não adiantava curar as pessoas. Ele só estava adiando a vida das pessoas mais para frente, mas não estava resolvendo seus problemas. Continuavam com problemas. E aí ele passou a não mais curar e a fazer palestras pelo mundo inteiro. De suas palestras surgiram 30 livros, dos quais apenas esse ele escreveu. Os outros foram as palestras que foram gravadas e pessoas escrevendo os livros. E é disso que nós vamos falar. O Caminho Infinito. Eu esqueci que eu tenho um comando na mão. A visão materialista traz pecado, doença, pobreza, guerras e crises econômicas. O que é visão materialista? É aquilo que os cientistas acreditam. Só existe a matéria, mais nada. Morreu, acabou. Essa é a visão dos cientistas. Visão materialista. E isso só traz isso que a gente sabe. É só olhar ao longo dos séculos e ver o que tem sido o caminho da humanidade. Pecado, doença, pobreza, guerras, crises econômicas. A compreensão e a consciência da espiritualidade da vida nos liberta. Quando você aprende a ter compreensão e consciência da espiritualidade, que é você, quem você verdadeiramente é, muda tudo. E aí você se liberta. É como Jesus dizia: "Conhecereis a verdade". A verdade é isso. Nós somos seres espirituais. E a verdade liberta. Vamos falar disso com muita compreensão. Há séculos, a visão materialista do universo e do homem gerou o medo acerca de nós mesmos e de nossas nações. Há séculos, muitos séculos. A gente conhece a nossa cultura há mais ou menos uns 5.000 anos. Há 5.000 anos que já se escreve alguma coisa, que já se fala alguma coisa, que já tem a história, entre aspas, como ela é. E o tempo todo, guerra, desastre, escravidão e tudo mais. Isso continuará à medida que se descubram forças materiais sempre mais destrutivas. É o que o homem tem feito. A evolução científica trouxe cada vez mais armas mais destrutivas. Guerra química, matando centenas de milhares de pessoas. Bombas nucleares, acabando com civilizações. Tivemos duas no Japão, Hiroshima e Nagasaki, onde aproximadamente 200.000 pessoas morreram em 5 minutos. E ao longo do tempo, outro tanto. Provavelmente umas 400.000 pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial por causa das explosões nucleares. A última descoberta, atualmente, foi um produto químico que pode destruir toda a população dos Estados Unidos e do Canadá com uma única onça. Onça é uma medida, não sei se é 1 quilo, meio quilo, não faço ideia, não importa. E ele não é o produto mais poderoso. Tem coisa sendo construída muito pior que isso. Não há poder material que supere isto. Ou da bomba atômica. Não há esperança na matéria e na visão materialista. Se nós deixássemos, nós que eu digo a espiritualidade,
que o homem seguisse o seu caminho livre, a Terra já seria destruída. Quer dizer, a Terra não, a humanidade. Já teríamos tido a terceira guerra nuclear, da qual provavelmente pouca gente escaparia. Nós já explodimos 2.994, segundo o Hélio fala, bombas nucleares no planeta. E toda essa radioatividade está em volta do planeta, prejudicando a própria humanidade. Infelizmente, é assim. É isso que a gente fala. A matéria, ou a visão materialista, só faz isso. Eu destruo, eu domino o poder e por aí vai. O caminho da segurança, da harmonia e da saúde está em obter certo grau de consciência espiritual. Traduzindo em miúdo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? O conhecimento. Quem somos nós? O que é o mundo? De onde viemos? Para onde vamos? Lá atrás, quase não se sabia nada. Só tinha a Bíblia e mais alguns poucos livros. Eu conheço, por exemplo, um livro de 5.700 anos, que é o livro Caibalion, de Hermes Trismegisto. Só fala disso que eu estou falando agora. Só fala de física quântica. Olha só. 5.700 anos, um livro falando de física quântica. Física quântica surgiu agora, há 200 anos. E mudou totalmente a visão do mundo. Para alguns. Para a grande maioria, não quer nem saber disso. Não me fala de física quântica, senão eu te mato. Por quê? Porque a física quântica veio para unir a religião com a ciência. Só isso. Eu vou aprender que o homem manda na matéria e que o homem não é físico, é espiritual. É energia e informação, que é o que a gente sabe. O grande segredo, apesar de crermos o contrário, o poder não está na matéria ou na visão materialista sobre o homem e o universo, tanto para o bem como para o mal. Não está na matéria. Quem alcançou certo grau de consciência espiritual comprova a realidade do espírito. Quando você começa a estudar o assunto de forma honesta, sincera, você chega a essa conclusão. Não tem outro caminho. Eu era ateu, estudando, entendi que é diferente. E ao ser diferente, me modifiquei. E hoje sei quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou. E o que acontece com a humanidade e o que acontece com o planeta. Por quê? Está tudo escrito. Já foi tudo revelado. Não há mais segredo. Jesus ensinou tanta coisa de forma cifrada, de forma parabólica. Não havia como ensinar para aquele povo ignorante de 2000 anos atrás as verdades que hoje a gente conhece. Não tem como. Como é que eu vou ensinar matemática superior para uma criança do primário? Não vai entender nada. E é mais ou menos assim. O conhecimento da espiritualidade e de seus desdobramentos é o segredo de todos os videntes, profetas, santos de todos os tempos. Dá para entender? Tem criança que já nasce sabendo, já nasce vendo, enxergando esta outra dimensão. A minha querida Patrícia é uma, que aos 3 anos já via espírito de tudo que é lado. E continua vendo até hoje. E trabalha na espiritualidade como socorrista. E a gente tem que entender que existem milhares de videntes no mundo inteiro. Tem vidente na Umbanda, tem vidente na mesa espiritual, tem vidente na igreja católica, tem vidente vamos dizer assim, na igreja evangélica. Só que o nome com que eles designam esses videntes é diferente para cada lugar. Mas é tudo a mesma coisa. Não há diferença. Apenas a pessoa tem a condição
de ver esse outro lado. Que tudo isso é praticável se mostra pelos trabalhos de cura e regeneração feitos por muitos estudiosos de modernas escolas de cristianismo científico ou práticos. Há 2000 anos Jesus reuniu os discípulos e disse: tá, eu vou ensinar vocês a curar. E ensinou. Vocês vão sair pelo mundo e vão levar a verdade, a palavra e a cura. Só que ele falou mais: vocês farão tudo o que eu faço hoje e muito mais. Realmente, hoje, os videntes, os curadores fazem muito mais do que naquela época. Por quê? Porque descobriu-se como é que funciona o processo. Quando o mundo perceber que todo sucesso obtido em melhorar as condições de saúde e de segurança por estes seguidores dos antigos ensinamentos foi possível apenas através da renúncia da visão materialista, em favor da obtenção da consciência espiritual, aí podemos ter novas esperanças. Traduzindo, o que quer dizer renúncia da vida material? Não é renunciar a nada. É compreender que a matéria é apenas uma face da verdade. Tem outra por trás, maior, a espiritual. Nós somos seres espirituais, habitando neste momento um corpo físico. E para que eu habito um corpo físico? Para você poder evoluir com segurança. Não estou entendendo. Tá, vou dar um exemplo simples. Você vai aprender a dirigir. Eu te boto no Fusquinha, que só anda a 60 por hora. Aí tu aprende a dirigir com toda a classe. Vai fazer a curva, pisa no freio e tal. Aí eu resolvo mudar. Te boto para aprender a dirigir num Fórmula 1, que anda a 300 km por hora. É mais ou menos a separação. O Fórmula 1 é o espírito. O Fusquinha é a matéria. Se você entra no Fusquinha, num corpo físico, você consegue aprender a dirigir. Se você entra num Fórmula 1 e pisa no acelerador, 300 por hora, tu não faz nem a primeira curva. É isso que acontece. Como seres espirituais, o nosso poder e a velocidade da resposta é imediata. Na carne, não. No corpo físico, você pode pensar uma besteira e desmanchar. Porque ela demora a se materializar. Pensa assim: ah, esse cara me deixou no ponto esperando e tomara que ele bata no poste. Ele vai bater no poste, porque você mandou. É isso que você não sabe, que você tem este poder. Agora ele vai bater no poste quando? Ah, não sei, pode ser daqui a um mês, pode ser na semana seguinte, pode ser daqui a um ano, pode ser na próxima vida. Que ele vai. Por quê? Porque você falou isso. Só que você tem o poder, já que demora tanto, de se arrepender e de desmanchar o que você fez. Não, eu não quero que ele bata no poste, eu quero que ele seja feliz. É só isso. Só que na vida espiritual, sem o corpo, você pensa, acontece instantaneamente. É isso que nós ainda não entendemos, que nós ainda não conhecemos. A questão é: que pode o homem fazer para obter esta consciência espiritual e com isto abandonar o sentido materialista, que é apenas uma face da realidade? Você precisa conhecer as duas faces. Quando você conhece as duas faces, você se torna um ser completo. Enquanto você conhece só a matéria ou só o espírito, você é incompleto. Você tem que ter sabedoria e amor. A resposta é: leia e estude as verdades reveladas ao longo dos tempos, sobre a consciência universal, a alma ou o espírito. Como eu disse a vocês, Hermes Trismegisto já ensinava isso há 3.700 anos antes de Cristo. Buda ensinou, Cristo ensinou e todos os grandes mentores da humanidade têm ensinado.
São Germão, por exemplo, que é o pai de Jesus, é São José, ensinou pra caramba. E muito mais do que ele, outros, Krishna, e todos os mentores. E hoje, quantos livros tem? Só Chico Xavier escreveu 412, revelados de cima para baixo. Deve ter pelo menos uns 5.000 livros hoje. E continua crescendo a quantidade de livros, explicando o que é a vida. O que é esta realidade que nós, humanos, não queremos saber. Preferimos continuar na ignorância, na zona de conforto e escravos, que é o que nós somos. Só não é escravo quem já se libertou, quem já compreendeu, quem já entendeu e se cerca de luz para não ter o domínio das trevas sobre nós. Aprenda sobre a criação espiritual e suas leis. Absorva o sentido destas revelações. Quanto mais você estuda assuntos sérios, cuidado com o que você vai ler, você cresce. Você começa a ter consciência de quem você é, do que você está fazendo, de como é a sua vida, de como é seu processo. Neste pequeno livro, diz o Joel, descrevi a verdade espiritual como visualizei, como ele viu, como ele, estudando, entendeu. Por mais de 30 anos de estudo das maiores religiões e filosofias de todos os tempos. Ou seja, era cientista, era físico, me parece. E um determinado dia, uma maçã caiu na cabeça dele, mexeu para um lado para o outro e disse, algo está errado, eu preciso estudar. E começou a estudar. Mas estudar o quê? Da parte material ele já sabia quase tudo, era físico. Conhecia as leis da física, conhecia as leis do mundo, material, etc. Mas tinha ouvido falar que existia esse outro lado. Então ele dizia assim, bom, eu não tenho resposta para tudo na física. Deve ter algo mais. Partiu em busca do algo mais. Jesus já ensinava, e outros mestres já ensinavam. Procura o que você acha. Busca, você vai encontrar. E quando encontrar, bate. A porta se abre para você. E aí você tem o pensamento. É fácil? Não. Muito difícil. Só um pequeno grupo de seres na humanidade alcança esse conhecimento. Só um pequeno grupo cresce e evolui, por enquanto. Porque a meta para todos nós é que todos nós alcancemos este conhecimento. Não tem jeito. Você vai aprender que você é um ser espiritual, que você é eterno e que está a caminho da evolução. Você vai aprender que você está dentro de um universo chamado Deus. Você não está fora de Deus, não. Deus não é um ser fora, não. Deus é o todo. E você está dentro dele. Você está interligado com ele e com as outras pessoas. Não existe um ser separado. Todos estamos unidos pela mesma energia de amor de Deus. Só que ele não interfere na nossa vida. Nos dá total liberdade de ação. Chama-se livre-arbítrio. Só que tem limite. Teu limite começa quando você começa a prejudicar o outro. Aí tem limite. Mas isso é questão de estudo, de sabedoria, de aprendizado. E aí a gente vai se libertando. Os últimos 15 anos de vida do Joel foram entregados na prática das verdades aos problemas da existência humana. Saúde, negócios, família, segurança e por aí afora. Quantos seres fazem isso hoje? Você tem um problema, vai até lá o ser e ele diz, qual é o seu problema? Eu comprei uma máquina gráfica, Hélio Couto, e há 7 meses que ela não funciona. Custou 700 mil reais. Eu estou pagando 50 mil por mês e a máquina não funciona.
Todo dia eu aperto lá o botão, chamo tudo que é técnico, a máquina não funciona. Esta pessoa, se tivesse ligada a Deus, na conexão com Deus, não tinha o problema da máquina, ela estaria funcionando. Daí ele foi lá e recorreu ao Hélio. O Hélio hoje ensina que nós podemos fazer isso. Ele falou, tá, vai para casa que tua máquina vai funcionar. O Hélio não tem dúvida, não tem bloqueios. O camarada chegou em casa, apertou o botão da máquina e a máquina funcionou. Qual a diferença? Por que ele não conseguiu? Ele tentava há 7 meses. O Hélio, num simples momento, disse, a máquina vai funcionar. E a máquina funcionou. O cara chega para o Hélio e diz, Hélio também, vamos dizer que seja um curador, entre aspas. Na verdade ele é um educador. Ele nos ensina como fazer as coisas. E o cara chega e diz, olha, eu queria uma BMW que eu estou tentando comprar já há alguns meses e não consigo. Tá, sexta-feira, pode ir para casa que tu vai comprar a BMW. No sábado, a pessoa liga para o Hélio e diz assim, Hélio, ontem, depois que eu saí daí, uma pessoa me pagou um dinheiro que me devia e uma grana preta. E eu comprei a BMW, ela está aqui na minha porta. Aconteceu. Isso é que a gente fala. Negócios. Saúde, a pessoa liga. Ó, meu gato está passando mal. Aí o Joel dizia, tá, vai dormir que o gato tá bom. Daí a 5 minutos a pessoa ligava e dizia, ó Joel, obrigado, o gato tá bonzinho. Gente, é difícil de acreditar? É. Para quem não tem conhecimento, para quem já aprendeu, é a coisa mais fácil do mundo. Só precisa se adequar a essas leis e usar. Verificar como é que faz. Jesus dizia, quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, diz, sai daqui, vai para lá, e o monte vai. Linguagem figurada, óbvio. Mas ele dizia, tudo que você pedir, será dado. Busca primeiro o reino dos céus, a espiritualidade e suas leis. E o mais te será dado por acréscimo. Gente, só Jesus falou isso? Não! Buda, Krishna, Jeová, Maomé, Zebelé, Fururé, todos que têm conhecimento, ensinam. E a gente aprende? Não. Por quê? Primeiro que a gente não quer. Zona de conforto. Não quero mexer na minha cervejinha do sábado, não quero mexer no meu joguinho de futebol do domingo, eu quero continuar como eu estou. Porque para fazer isso, aprender, envolve muito trabalho. Porque depois que você aprende, você não pode mais ficar parado. Dizia Jesus, não faça mal a ninguém. É uma das regras, ama teu próximo. Segundo ponto, a partir daí, faça todo o bem que você for capaz. Sacou? Vai ter que parar com a zona de conforto e vai ter que começar a trabalhar pelo próximo. Fazer todo o bem que você puder. Faz parte. Quando é que a gente vai aprender isso? Sei lá. Tenho a certeza de que, à medida que se voltar para a consciência espiritual, você encontrará a paz e o seu dia a dia se tornará mais calmo. Já dá para ir tomar banho lá na cachoeira. Já dá para ir passear. Sem problema nenhum. Já dá para não ter problema de aluguel, de trabalho, de relacionamento. Não precisa ter esse tipo de problema. Mas você só vai conseguir isso quando você conseguir entender essa realidade. Ou seja, quem é você e o que está fazendo aqui. Só isso. Você é um ser espiritual, vivendo há milhões de anos, e neste processo agora, no momento, como ser humano encarnado, evoluindo, para alcançar a angelitude. É caminho de todos nós. É o destino de todos nós. Viemos do Pai, feitos à imagem e semelhança dele, e voltaremos para ele.
Religião quer dizer isso, religar. Levar de volta. Religar. O mundo externo se amoldará à compreensão interior da verdade. O mundo externo se amoldará à compreensão interior da verdade. A testemunha destas revelações será você mesmo. É você que vai comprovar. Não é porque o outro disse, não vai entrar nessa. Estuda o assunto e comprova você mesmo, com a sua existência, com a sua realidade. E você vai comprovar em você que tudo isso é realidade. E como é que vai ser? Você vai comprovar na medida em que vivenciar as transformações interiores e exteriores. O que o homem descobriu? Através da experiência da dupla fenda, em que o elétron passa por uma fenda, como corpo material, partícula, ou passa por duas fendas, como onda, e ora ele se comporta como onda, ora ele se comporta como fenda, aí a física balançou suas estruturas, desmoronou. Como é que é isso? O elétron passa ora como onda eletromagnética, ora como partícula. E daí? Há 200 anos que vem sendo feita experiências sobre isso. Conclusão: televisão, rádio, celular, computador, GPS, tudo ondas. Funcionando no nosso dia a dia. E o que está por trás disso? Chama-se hoje física quântica. A compreensão do funcionamento das ondas eletromagnéticas. A compreensão de que a partícula material não é real. É ilusória. A realidade está um pouco além disso. Esse é que é o problema. E à medida que você enxergar isso, mas é difícil pra caramba. Por quê? Tem um grupinho por trás da cortina que não quer. E impede você de fazer esse conhecimento. Só que não tem jeito. É um processo normal por onde a humanidade caminha. E quando o homem entender isso pra valer, acabou o domínio das trevas, que já está acabando. Porque a espiritualidade está mandando toda a luz possível para nós hoje. E por isso as grandes mudanças que estão ocorrendo. Tudo isso já foi tentado várias vezes e nós rejeitamos. E continuamos rejeitando. Só tem um problema quando eu continuo rejeitando. Não é preciso sair para ver melhor, nem assomar à janela. Habite apenas no centro do seu ser. Quanto mais dele se afastar, menos saberá. Lao Tse. O que quer dizer isso? Gente, a verdade está dentro de você. Dentro de você existe um ser que é uma centelha divina, criada por Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esta centelha divina é o que ele criou, imagem e semelhança. Está dentro de cada um de nós. Se você tentar buscar o conhecimento ou a sabedoria fora, não vai conseguir. Não existe nada fora. O que nós sabemos? Esta realidade que nós conhecemos é ilusória. Como é que eu vejo o mundo material? Como é que eu entendo o mundo material? Ele só existe como uma percepção nossa. A gente vê, a gente ouve, a gente gusta, tem o gosto, a gente pega, e aí a gente acredita que existe. Só que tudo isso é sensação. Isso não é real. A verdadeira realidade está por trás. Tudo é energia e informação. Nada está parado, tudo está em movimento. A cadeira não está parada. Fizeram experiências com o laser e viram que a cadeira vibra o tempo todo. Nada está parado. E descobriu-se mais ainda a história do elétron. O elétron se comporta de acordo com a visão e a observação do cientista que está lá fazendo a experiência. Se o cientista quiser que aquilo mude para outra realidade, muda instantaneamente.
está passando, como partícula. No meio do caminho, antes dele chegar lá, o observador diz assim: não, eu não quero partícula, eu quero onda. Imediatamente o elétron, presta atenção, para no tempo, volta no tempo e passa como onda. Ou passa como partícula. Tradução: nós mandamos no elétron, que é a parte material, da mesma maneira no próton, no nêutron, na molécula, no fígado, no intestino, no corpo e no mundo. Quem manda? Nós. Somos co-criadores. Por isso Jesus disse: tudo que você quiser, você consegue. É só você querer. Ainda dizia assim: busca primeiro o reino dos céus e o resto te será acrescentado. Só isso. Essa linguagem figurada é que a gente precisa entender. Como é que é o mecanismo? Vamos lá. A verdade está dentro de nós. Há um centro profundo em todos nós, onde mora a verdade em sua plenitude. E para saber, antes rasgar um caminho por onde possa sair o esplendor cativo, que mergulhar na luz que imaginamos externa. E palavrão, muito difícil a linguagem. A tradução é a seguinte: Robert Brown quis dizer o seguinte: está tudo dentro de você e não fora. Buscar fora é perder tempo, não vai achar nada. Se você buscar dentro, ótimo, você vai achar. Só que você vai achar dentro de você. E só você vai compreender como é que funciona dentro de você. Certo? Um Deus fez sua morada em nosso peito. Quando Ele nos desperta, a chama da inspiração nos aquece. Este supremo êxtase brota das sementes que a mente divina semeou no homem. Ouvi. Linguagem bonita, bacana. Tradução: Deus nos fez como nós somos. Nós somos seres divinos. Nós somos deuses e não sabemos. Já dizia Jesus, já disseram todos os outros grandes mestres. Nós somos deuses e não sabemos. E não entendemos que usamos essa força monstruosa para fazer mal aos outros. Ou para fazer bem. A escolha é nossa. Se eu estou na minha casa, e a minha casa é um pandemônio de brigas e sei lá, jogar o gato na parede, matar a filha, sei lá, fazer o que você quer. Quem escolheu? Você. Você podia fazer tudo diferente. Você podia fazer amor, paz, harmonia. É só questão de escolha. Mas como é que tu vai escolher se você não tem conhecimento? Não vai. Vai continuar vivendo na ignorância. Muitos não assumem o problema para si mesmos, não para o recôndito de sua própria mente, mas para o primeiro grupo de pessoas que encontram. Valdivar, esse bateu na mosca. Sou eu. Aprendi um conhecimento, já quero passar para todo mundo. Calma. Guarda dentro de você primeiro. E só passa quando alguém estender a mão e disser: me ajuda. Antes disso não. Mas a gente tem a mania de sair espalhando por aí, né? Aí tudo pela frente. O reino de Deus está dentro de vós, dizia Jesus. E continua dizendo. The End. Assista a parte 2. Na próxima, vem para assumindo a imortalidade. É a próxima palestra que nós vamos dar.